isso. Olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a 21 anos de prisão um homem que incendiou o corpo da namorada durante uma crise de ciúmes. O cunhado dele também foi condenado por estupro, já que a jovem foi abusada enquanto estava embriagada. O outro caso chocante, um homem foi condenado em Mogi das Cruzes por homicídio triplamente qualificado. Ele matou a namorada com uma cotovelada durante uma discussão. E no fim de semana, um artista plástico esfaqueou a esposa dentro de casa em Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo. Ele disse que sofre com problemas psiquiátricos e não tinha tomado a medicação. Por isso, teria atacado a companheira. Detalhes agora com a minha querida Fernanda Trigueiro. Aqui é pau na cabeça. Vai lá, pau na máquina. Na rua ainda restavam os brincos e manchas de sangue da vítima. Foram os vizinhos que escutaram os pedidos de socorro. Rita Mariano da Silva, de 33 anos, disse ter sido esfaqueada pelo marido. Em meio a uma discussão, desferiu três golpes de faca na companheira. Foi um no peito, um no pescoço e um na mão dela. Inclusive, um deles quebrou a faca. Quando a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes chegou no local, encontrou o artista plástico sentado na calçada. Kleber Gomes Pereira, de 29 anos, confessou que havia esfaqueado a companheira. Ele alegou que sofre de transtornos mentais e não havia tomado remédios no dia. Durante uma discussão, perdeu a cabeça e a golpeou. São companheiros aí, já moram aqui há alguns anos. E a primeira discussão do casal, o esposo, no caso o marido, sofre de transtornos psiquiátricos, toma 4 remédios pelo que ele informou. Na residência do casal, a polícia encontrou 2 facas. Uma delas foi quebrada na mão de Rita e a outra estava torta, embaixo da pia. Rita foi levada às pressas ao Hospital Geral de Pirajussara. Ela permanece internada, em estado grave. Já Kleber Gomes foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e pode pegar até 20 anos de prisão. Na tarde de domingo, ele teve a prisão convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Outro caso que envolve violência contra a mulher foi parar no júri popular. O homem que matou a namorada com uma cotovelada durante uma discussão foi julgado. A briga foi em maio deste ano e ele acabou condenado por homicídio triplamente qualificado. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a jovem foi agredida. No canto da tela, é possível ver o casal discutindo. O homem a golpeia com o cotovelo. Enquanto a mulher está caída, ele vai embora, tranquilamente. Jaqueline Lopes, que na época tinha 19 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O julgamento de Saael Rocha, de 25 anos, foi acompanhado de perto por familiares da vítima. Cartazes com pedidos de justiça foram colados no portão do Fórum Criminal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. A advogada de defesa vai entrar com recurso para tentar diminuir a pena. Eu gostei muito do júri e a pena perfeita. Eu vou recorrer para tentar tirar as qualificadoras, mas não vou recorrer em relação a nulidades. Já a promotoria se disse satisfeita. Mais um caso de feminicídio, né? E, de certa forma, a sociedade de Mogi, mais uma vez, mostrou que esse tipo de crime não tem mais lugar, né? Tem que ser punido exemplarmente. Mas, para a família de Jaqueline, a pena deveria ter sido maior. Fiquei muito triste, né? Foi um crime bárbaro que ele fez, né? Não foi, né? Então a gente estava esperando que ele pudesse pegar mais alguns anos, né? No mesmo dia, o Tribunal de Justiça também condenou o homem que ateou fogo na namorada em maio deste ano, numa chácara, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. William Felipe Alves vai cumprir 21 anos e 7 meses de prisão pelo assassinato de Isabela Miranda de Oliveira. Segundo ele, cometeu o crime porque achava que a jovem tinha um caso com o cunhado dele. Isabela teve 80% do corpo queimado e morreu 4 dias depois. Na mesma audiência, o cunhado de William, Leonardo da Silva, foi condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável, já que abusou sexualmente de Isabela enquanto ela estava embriagada.
Em meio a tantos casos de mulheres que são mortas por homens que deveriam ser chamados de companheiros, o governo de São Paulo anunciou a segunda fase da campanha de combate à violência de gênero. O projeto tem como objetivo pedir o apoio da sociedade para que crimes como esses sejam denunciados. Ele alerta, ele previne, ele sensibiliza a sociedade e orienta e estimula a mulher que está sendo vítima de agressão ou de ameaças. Ela não deve se deixar ameaçar e não deve se deixar agredir, sobretudo dentro de casa. Nós estamos de olho, seus vizinhos, sua família, até gente que você nem conhece. Nós vamos te denunciar e você vai ser preso. É isso aí, ó.